sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei lá de 14 de agosto de 2018, lei essa que teve como base uma legislação europeia, como veremos, ela veio organizar essa questão de dados, os dados pessoais, o que pode, o que não pode ser divulgado, manuseado. A questão lá era um tanto quanto bagunçada, né? Uma lei de 7 anos é uma lei relativamente nova. Vou tentar aqui no nosso bate-papo para que todos nós tenhamos noções mínimas de uma legislação, né? 7 anos, é um tempo já razoável para maturá-la, não é uma lei antiga, mas não dá simplesmente para falar assim, eu não sabia, eu não conhecia, nunca ouvi falar. Fica difícil, né? A gente tem que ter essa maturidade de enxergar que a legislação está aí já há um bom tempo e ela pode nos responsabilizar civilmente, administrativamente, até criminalmente, dependendo do que acontecer, se nós não a cumprirmos. Não é uma lei que traz aqui faculdades, critérios discricionários de conveniência e oportunidade. É uma legislação que nos impõe determinados comportamentos, principalmente aí para vocês, na área da saúde. Então vamos dar uma olhada aqui no objetivo geral da LGPD. No nosso caso, no nosso bate-papo, capacitar então os servidores aí da Secretaria de Saúde do nosso município aqui de Rio Preto a compreender então os fundamentos da lei 13.709, a Leonina, de 14 de agosto de 2018, a qual dispõe então sobre uma lei. Ela é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E carinhosamente aí com a sigla LGPD. A ideia, o objetivo é nós reconhecermos as obrigações legais no tratamento de dados. Tudo envolve dados. Aplicar práticas adequadas de proteção de dados pessoais no contexto. Aí sim, para vocês, no contexto da saúde pública, mas poderia ser no contexto de qualquer pasta aqui do Poder Executivo Municipal, de qualquer pasta do Poder Legislativo, de qualquer pasta do Poder Público e, obviamente, em qualquer questão que envolva um banco de dados com informações pessoais. Então poderia ser, por exemplo, aqui onde eu moro, no condomínio. Imagina a cena. Olha só, você tem dificuldade de enxergar? Traga para o caso concreto. Então, comigo, caso concreto. Então, do conhecimento da maioria, sou de São Paulo, mudei aqui para Rio Preto no finalzinho de dezembro, após a transição. Então eu vim procurar casa para morar aqui. Então, liguei para 2, 3 pessoas amigas, indicaram alguns corretores. Para eu entrar num condomínio, eu tive que fazer, partindo da premissa que eu estou buscando uma casa num condomínio, eu tive que fazer um preenchimento de uma ficha. Meu nome, meu RG, meu CPF, meu telefone, meu e-mail, meu endereço. Olha quantas informações. Eu vejo uma casa, eu vejo uma segunda, eu entro num condomínio, eu entro no segundo condomínio e os meus dados estão lá, que vão ficar a cargo daquela empresa de segurança que monitora a portaria, a vigilância daquele condomínio. Você imagine que o irmão de um daqueles porteiros ou vigilantes seja corretor de imóveis. E ele pega lá os meus dados na mão. O meu nome, o meu RG e o meu perfil. Eu estou indo ver uma casa que tem 3 dormitórios, 2 dormitórios, 5 dormitórios. Fui ver 2 casas. Ele vai na casa 15 e na casa 27 aqui do condomínio. E as casas têm o mesmo perfil. Aí ele liga, o vigilante, o porteiro, ele liga pro irmão dele e fala assim, entrou um cara aqui que tá vendo uma casa, tô te passando os dados. Mesmo eu, que aqui operando com a lei. Eu, que sou da área do direito. E aí vai me ligar alguém. Eu dificilmente falaria, naquela circunstância, em novembro, dezembro, procurando uma casa para mudar. Se a pessoa ligasse e falasse, senhor Federico, tudo bem? Eu sou o corretor da imobiliária Bambs. E aqui fiquei sabendo que o senhor tem interesse numa casa assim, assim. Podemos agendar? Tenho 2 casas para o senhor ver. Podemos.
Olha a informação privilegiada, dados pessoais meus, transmitidos por um corpo de segurança que deveria estar sob proteção e jamais uma divulgação nesse sentido. Por exemplo, eu moro aqui num condomínio que tem 600 casas. 600 casas, vamos pôr por baixo uma família média, 3 pessoas, 4 pessoas. Mais de 2.000 pessoas moram aqui. Quanto custa esse banco de dados para eu mandar para um determinado candidato a vereador ou qualquer cargo eletivo? Quanto custa esse banco de dados? Essa quebra de proteção à vida íntima e à vida privada dos meus dados. Só parar e pensar no dia a dia o quanto custa isso. E é disso que nós vamos lidar no nosso bate-papo. Então, em que pese lá no contexto da saúde pública, poderia ser em qualquer contexto. Vamos entender então os módulos aqui, né? Eu separei módulos, blocos, para a gente entender a dinâmica do nosso bate-papo. Então, uma introdução à Lei Geral de Proteção de Dados, seus princípios básicos, com alguns objetivos, né? Compreender o que é essa lei, por que ela foi criada, identificar os conceitos fundamentais da própria lei. É um recorte que eu faço, não estou usando aqui nenhuma doutrina. Senhores, não, eu faço um recorte da própria lei, daquilo que é importante para a gente ter, insisto, um mínimo de noção acerca da própria legislação, tá? Depois, 6 tópicos, um contexto histórico e a necessidade da própria lei, fundamentos constitucionais, direitos fundamentais, como, por exemplo, vida íntima, vida privada, a própria dignidade da pessoa humana, conceitos-chave que estão elencados na própria lei, um recorte, né? Então, dado pessoal sensível, que aqui sim é uma questão diferenciada para vocês da saúde, né? Quem é o titular dos dados? E o controlador, operador encarregado, da sigla em inglês que a gente vai ver, o DPO, cara, extremamente importante no controle desses dados. Quais são as finalidades dessa legislação? Quais são os princípios que ela mesma elenca? E como é que eu, usando tudo isso, eu vou ter uma aplicabilidade de alguma forma aí no seu dia a dia, na área da saúde? Eu também tenho isso aqui na assistência social, né? Então eu tenho as pessoas que frequentam as nossas casas ali de abrigo, de albergue, o centro pop. Então eu tenho lá, a pessoa vai se cadastrar para entrar. Quanto custa isso, né? Para ele, pessoa que tem lá os dados, tal, é uma grande questão. Eu posso divulgar, não posso divulgar? Qual o interesse disso? Cada qual lida com um tipo de banco de dados. Vocês na saúde lidam com uma área um pouco mais sensível, tá? Então é isso. Os objetivos, a gente vai entender a origem e o propósito da lei, vamos tentar se familiarizar um pouquinho com esses conceitos básicos, reconhecer sua aplicabilidade em alguns casos aí na saúde pública e ainda verificar todo esse contexto com exemplos práticos, enfim. Bom, o que é essa lei e por que ela foi criada, né? Deixa eu botar aqui para mim aqui. Por que ela foi criada, né? Bom, a ideia aqui do módulo é nós entendermos. Sair daqui. Deixa eu colocar aqui câmera. Pronto, agora sim. A ideia é nós entendermos justamente essa questão do porquê, né? Eu tenho essa necessidade. Por que é fundamental quem atua na área da saúde, né? Que lida com essas informações sensíveis saber? Ou seja, então, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela foi criada, né? Então tá aí. Ó, 14 de agosto de 2018, uma lei então que eu já tinha falado com 7 anos, ela regulamenta como dados pessoais podem ser coletados, como que esses dados podem ser armazenados, usados
e compartilhados aí por empresas, por órgãos públicos e por determinadas instituições. Eu coloquei em vermelho, eu coloquei sombreado, porque é de fato extremamente importante. Ela tem como inspiração uma norma geral de proteção de dados da Europa, né? E ela surge aqui da necessidade de proteger, de fato, o cidadão diante do avanço digital, das redes sociais, do uso massivo de dados, e aí principalmente com vermelho no término aí da escrita, do crescimento de vazamentos e abusos. Poxa, os nossos dados são extremamente importantes, e eles vazam. Experimenta dever para algum órgão, mesmo você bloqueando todos os órgãos de cobrança, como você vai ser alvo de busca, não de uma busca e apreensão, mas de uma busca num contato. É impressionante. Você cadastrou o telefone X nessa compra que você fez. E aí, porventura, você tem a linha Y que está com a sua esposa, você tem a linha Z que está com o filho 1, você tem a linha Y que está com o filho 2. Eles vão conseguir chegar num dado que é pessoal, que não poderia estar disponível para eles. Eles vão ligar em todos os números que estão ali cadastrados no seu nome. Você tem lá uma carteira nacional de habilitação que está suspensa, que está com processo de cassação, é publicado no Diário Oficial. Mas como é que eles chegam até o seu número de celular? Como é que esse dado vaza? E vaza. As pessoas compram esses dados. Às vezes você toma uma notícia primeiro pelo telefone de uma forma ilegal, abusiva, como nos exemplos que eu dei, do que você mesmo sendo notificado de uma forma que seria regulamentar. Então é essa bagunça que a legislação veio tentar aqui reordenar, principalmente lá na parte final, pelo crescimento de vazamentos e abusos, né? Bom, no Brasil essa lei tem um fundamento claro, tá lá. Proteger a privacidade e a dignidade da pessoa humana. Eu tenho 51 anos, não vou ficar aqui praticando autoritarismo ou idadismo, ou ainda ser nostálgico, mas obviamente que eu sou de uma época que você declarava a linha telefone fixa como um patrimônio, porque era caro, às vezes as pessoas demoravam anos para conseguir uma linha telefônica. Então eu venho dessa cultura, principalmente na década de 70, 80, que a linha telefônica era algo extremamente pessoal, né? Os galanteios, os namoricos, assim, pediam, não existia aparelho celular, pediu o telefone, a pessoa imagina, um telefone é um negócio extremamente, né? Era aquela coisa, para quem tem menos aí de 40 anos, não vai nem entender essa cantada daquela época, que era uma moça andando com um cachorro e a pessoa, o homem, falava, né? Falava assim, e esse cachorro tem um número de telefone? Mas era algo extremamente particular, extremamente privativo. E deveria continuar a ser, mas hoje banalizou de tal forma o vazamento de dados que não tem controle. É impressionante. Basta cada um ver a quantidade de ligações que fica recebendo. Estamos aqui no meio dos servidores públicos, de consignados, de empréstimos, não sei o que mesmo. Eu recebo dezenas de ligações, dezenas diárias, sendo que não autorizei ninguém a me ligar para nada e não está meu número cadastrado para esse tipo. E eu estou no não perturbe, eu estou não sei o que. Eu tenho, vou ficar aqui fazendo propaganda, depois você procura, ou depois você me manda. Eu gravei uma entrevista para a Record sobre essa questão de empresas. Olha que absurdo
Empresas que usam o WhatsApp, o número de determinadas pessoas para maquiar o número delas. Você, professor, não entendi absolutamente nada. É assim, ó. A empresa, para ela chegar até você e não ter o telefone dela bloqueado, ela usa um software que o telefone sai lá do 0300 alguma coisa, embaralha e chega no seu visor como um número de celular qualquer. Só que aí quando você pesquisa, em muitos casos esse número é de alguém. Você fala, como assim? Usou o número de alguém? Usou o número de alguém. Você manda um WhatsApp para a pessoa. Eu fiz isso durante tempo, investiguei, aí mandei para Bandeirantes não se interessou muito, a Record gravou comigo. Falei, olha que absurdo. Então eu recebo lá o número, aí eu não atendo. Aí eu mando para a pessoa assim, oi, tudo bem? Desculpa, recebi uma ligação desse número, faço o print da tela e mando ligação perdida. Eu não consigo te atender, quem é? Aí a pessoa responde assim, mas eu não te liguei. E eu sei que ela não me ligou. Então olha que absurdo, né? Então a pessoa furta um dado seu. Que é uma coisa quando ele vai, a pessoa furta. Uma empresa usa a sua linha particular para em seu nome cobrar. Então tem vários casos, eu fui atrás, várias reportagens assim, cara, que a pessoa, por exemplo, liga, xinga, porque do outro lado, por exemplo, tem uma empresa de cobrança. Aí a pessoa fala, não estou devendo nada, você está me ligando, que não sei o quê. Aí a pessoa retorna pro número. Por exemplo, uma senhora, minha mãe recebeu uma ligação de cobrança lá e me liga. Ah, filho, me ligaram desse número, meu filho, eu vou lá e ligo para a pessoa. Meu, você está achando que você está falando com quem? Minha mãe tem 80 anos, não sei o quê. Aí a pessoa do outro lado, eu não liguei para sua mãe. Ele não ligou, mas o número dele apareceu no visor. Então olha o tanto que é complexo o assunto, né? Então envolve a privacidade, envolve a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, envolve aqui muitos direitos sociais, né? Um fundamento de grande, é o princípio dos princípios, ou como a gente chama, um super princípio, tá? Bom, os objetivos aqui da lei, né? Garantir a transparência no uso de dados, proteger esses direitos fundamentais. Quais? Aqui, ó, no finalzinho da tela, ó. Aqui, ó, lá embaixo, a vida íntima, a vida privada, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos republicanos. Então são direitos fundamentais que devem ser protegidos. Promover uma segurança jurídica desses dados. Os dados são valiosos. E, obviamente, estimular, boas práticas, tanto no setor público, no caso, para vocês da área de saúde, mas insisto, de um modo geral, cabe para todo mundo, e no setor privado. Bom, vamos lá. Vamos para o bloco 2. Fechamos, então, aqui o bloco 1. Vamos entender esses fundamentos constitucionais e os direitos do titular. Então é um recorte e uma explicação do próprio artigo 2º. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela se baseia em direitos fundamentais previstos na Constituição. Vou dar aqui uma contextualizada para vocês. A Constituição é a lei maior do país. Ela tem até esse rótulo, mesmo esse apelido, com letras maiúsculas. Lei maior. Na verdade, não é uma lei, mas é assim chamada. Porque quando a gente imagina uma pirâmide de normas no ápice, que é justamente a norma que vai balizar todas as outras normas, está a nossa Constituição Federal. Quem é no meio do direito sabe que não é só a Constituição Federal que está lá, mas para nós, por enquanto, nos interessa falar só da Constituição Federal. E o artigo 5º da Constituição é o mais extenso, com quase 90 incisos. Ele traz uma série de direitos individuais e coletivos. E ali a gente fala, por exemplo, da vida íntima e da vida privada. Então, quando eu volto aqui e falo da intimidade, da privacidade como direitos fundamentais previstos na Constituição, além da própria honra, a imagem das pessoas, né? Então, isso está previsto na lei maior. A lei, a LGPD é uma lei menor, que a gente chama que é uma lei abaixo da Constituição. É uma lei infraconstitucional, né? E com isso, então, ela vem assegurar essa proteção da lei maior.
A própria lei maior não faz essa proteção. Então é a lei menor aqui que vai disciplinar isso para todos nós. Então olha que interessante, a LGPD ela reconhece que o dado pessoal é uma extensão da pessoa. Portanto, proteger esse dado é proteger a dignidade da pessoa humana. O meu nome, minha data de nascimento, o meu local de nascimento, o meu endereço, né? Os números dos documentos que me identificam, seja o RG, seja o CPF, seja um número de passaporte, seja o número do título de eleitor. Olha o título de eleitor, a complexidade. Ele vai dar publicidade da minha zona eleitoral, da minha seção eleitoral, que alguém poderá me identificar numa cidade grande, igual Rio Preto, onde São Paulo, onde eu venho, mas numa cidade pequena, isso pode dar um problema, né? Apesar do voto ser secreto, né, universal, periódico, sabemos muito bem como funciona, né, a pressão em cidades pequenas, principalmente, por determinado número de votos, coisa que 1, 2, 3 votos fazem uma diferença, por exemplo, na eleição de um vereador, né? Então, onde a pessoa vota, pode ter uma pressão e tal. Então, é complicado esse tipo de questão. É um dado que protege você. Não pode ser divulgado, não tem, sempre foi, e é por isso a necessidade da própria legislação. Então, o dado pessoal é uma extensão da pessoa. O direito ao nome é um direito humano, é a extensão da pessoa, né? Os direitos envolvidos. Então, a ideia de liberdade e privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade, o direito à própria informação e o direito à não discriminação. Vazamento de dado é um perigo também para ter algum tipo de discriminação, para ter algum tipo, por exemplo, de até cancelamento. Essa é a questão, né? Os julgamentos livres dentro da internet. Eu não sei onde está um livro aqui, ó, maravilhoso. Vou fazer uma propaganda aqui do meu coordenador de várias obras, professor Marcelo Hugo. Isso é um livro maravilhoso, ó. Deixa eu ver se dá aqui para vocês verem. Um dos melhores livros. E aqui envolve muitas vezes vazamento de dados, entendeu? Extremamente interessante a leitura dessa obra para vocês entenderem, né? E quando vaza-se dados falsos, por exemplo, né? Isso é um livro maravilhoso. Então tá aí para vocês entenderem na prática a importância, né? Então aí a ideia do direito à não discriminação. Vamos lá para o bloco 3, os conceitos chaves dentro aí da Lei Geral de Proteção de Dados. O que são os dados pessoais? O que são dados pessoais sensíveis, né? Então, isso é um recorte da legislação. Dado pessoal é toda informação que permite identificar uma pessoa. Pode ser direto, como o nome, CPF. Agora, olha que interessante. Ou indireto, como o IP. A identificação do que ele está usando, por exemplo, na rede de computadores. A localização, hábitos de consumo. Como assim hábitos de consumo? A pessoa, por exemplo, vai lá e monitora o cartão de crédito dele. Nós somos pessoas, tirando aí os mais, vamos dizer assim, sistemáticos, mas nós somos pessoas que acabamos tendo o mesmo hábito. A gente acaba abastecendo, para quem tem carro, naquele posto, no máximo em 2 postos. Acaba indo naquele mercado, acaba indo naquela lavanderia, acaba indo, enfim, naquela farmácia. É um dado pessoal, eu traço uma rotina e é obviamente que eu não posso divulgar isso. Esses dados devem estar protegidos, né? Nós tivemos divulgação
de dados do cartão de crédito corporativo de algumas autoridades aí no governo federal, e não pode, porque você cria uma rotina que você expõe a segurança dele. Por exemplo, eu não sei aqui em Rio Preto, que eu ainda sou um noviço, né? Mas é usual que de quarta e sábado tem feijoada, em que pesa essa terra ser tão quente. Não sei se vocês comem feijoada aqui, mas em São Paulo é um hábito. E eu sou um dos pratos que eu mais gosto. Então toda quarta-feira eu buscava almoçar num local que tem feijoada. O cara pega o cartão de crédito 2, 3 meses e fala assim, cara, 2, 3 meses. Pô, aqui, 3 meses são 12 quartas-feiras. Em 10 quartas-feiras, o cara almoçou nesse local. Uma possibilidade enorme de na próxima quarta-feira ele estar lá. Vulnerabilidade absoluta. É quase uma geolocalização antecipada. É para você entender a dinâmica dessa questão de local, né? O próprio IP, onde ele não está. Por isso que grande a maioria das pessoas espertas nisso, eu sou um deles, eu só uso VPN, né? Mas por quê? Porque é uma ideia de segurança. Né? Então, lá, hábitos de consumo. Né? Extremamente complexo isso aí. Dados pessoais sensíveis. Esses exigem cuidado redobrado. Envolve etnia, envolve religião, envolve opinião política, olha lá, envolve biometria. Todo lugar que você vai para entrar num prédio, isso aqui, posso tirar uma foto sua? Só a primeira foto de registro? Cara. Mesmo. Se um dia eu for sequestrado, o cara não tem uma biometria no meu telefone. Tudo senha. Pode colocar aqui no meu rosto, igual a gente vê um filme, né? Tá lá. Pode pôr o dedo, não vai ligar. Não vai. Por quê? Porque eu não confio. Eu não confio. É complicado demais. Aquilo que nos vai nos facilitando vai deixando a gente também cada vez mais vulneráveis, mesmo com a legislação aí, né? Então, biometria. E aí eu trouxe em vermelho para vocês. Muito importante na saúde, informações sobre o estado de saúde, o histórico médico, a questão genética, enfim. São informações confidenciais. Na saúde pública, por isso eu deixei em vermelho, sublinhado, tudo aí. Na saúde pública, quase todos os dados tratados são sensíveis, né? E, obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados exige maior proteção para eles. Então, para vocês aí, é muito mais, com perdão do trocadilho, sensível. E há uma diferença entre dado pessoal sensível e dados pessoais. Dado pessoal, que é uma categoria, dado pessoal sensível é autodefinido, é mais sensível, cuidado redobrado, né? E nós temos outros conceitos na própria legislação. Então, o titular dos dados, né, a pessoa física a quem os dados se referem. Então, você que está sendo identificado, você que está preenchendo um cadastro, etc. Né? O controlador, né, quem decide o que fazer com os dados. Por exemplo, a Secretaria da Saúde, que tem essa compilação de dados. Né? Eu tenho lá, por exemplo, aqui um trabalho transversal entre as secretarias. Eu tenho lá o consultório de rua de terça e quinta, que a Secretaria da Saúde fornece uma mão de obra e eles fazem a compilação de dados que eles têm, de alguma forma ali. Então eu tenho uma compilação de dados, que eu saiba aquela compilação de dados, não sei nem como é que ela faz essa transversalidade com as SEMAS ali. Né? Porque tem um atendimento, terça e quinta, eu não sei o que daqueles dados são levados para nós. Então, se a pessoa em situação de rua, a pessoa entrou ali, passa ali pelo consultório e não vai lá para o centro de triagem do centro pop, ficou ali só e ele vai embora. Não tem nenhuma obrigação, porque eu já acompanhei atendimento ali. Dele entrar, ele ou ela entrar, passa ali pelo atendimento, passa pela triagem, passa pela enfermeira, passa pela médica. Ninguém fala assim, é obrigado a ir lá, tomar banho, pegar o ticket lá para você almoçar, para você jantar, enfim. Não. Ele paga e volta pelo portão. Né? Então, como é que esse dado comunica? São bancos de dados. Né?
o operador, né? Quem executa o tratamento, né? Então a empresa de sistema de prontuário, onde isso que está arquivado, quem está fazendo essa compilação, né? E aí o DPO, né? O servidor, o oficial de proteção de dados, né? O Data Protection Officer, quem faz a ponte entre o órgão e o cidadão, além de orientar os funcionários, né? O encarregado, que muitas vezes na doutrina, na legislação, a gente acaba enxergando como a sigla do DPO, ele é o cara que vai aqui torear a questão, é o maestro da banda, né? É ele que vai justamente conduzir ali os trabalhos para que deem certo, tá? Então, superado aqui esses outros conceitos além dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis, né, vamos agora aqui para os princípios do tratamento desses dados, um recorte do artigo 6º da legislação, né? A LGPD estabelece que o tratamento de dados deve seguir princípios que garantem aí o respeito, a segurança e a finalidade. Então, vamos destacar alguns. E aqui é extremamente interessante. Qual que é a finalidade? O uso do dado precisa ter um propósito legítimo, que é informado ao titular. Olha, eu preciso do seu nome, da sua data de nascimento, para determinada finalidade. Um cadastro, tá, beleza. E você precisa do quê? Por que você precisa desse dado? Vai fazer um levantamento de crédito em meu nome? Vai fazer uma consulta? Vai me mandar uma correspondência? O que é correspondência? Ninguém nem sabe mais o que é isso. Então você precisa de tudo isso para quê? Você quer fazer um cadastro? Não, não quero. Estou te pagando com Pix. Estou te pagando com cartão de crédito. Passou, deu aprovo, colocou a senha, colocou o celular. Um abraço. Você precisa do quê dos meus dados? Porque eu estou comprando aqui uma camisa. É um mail list. Você precisa do meu e-mail, né? Então às vezes as pessoas perguntam assim: qual que é a data de nascimento? Você quer a data do meu aniversário ou do meu nascimento? O primeiro é só nome e mês, o segundo envolve ano. Para que você quer? Qual a finalidade de você saber a data do meu nascimento em relação à compra aqui de uma gravata? Não, porque a gente vai mandar uma promoção para você. Então você precisa da data do meu aniversário. Você não precisa saber o ano que eu nasci. Pode ser uma chatice, mas eu estou dando um exemplo da finalidade da pergunta do que vai ter. Tem que informar o titular. Porque ninguém, né, questiona aqui, ó, o propósito é legítimo. Qual é o propósito legítimo? Quer saber a data que eu nasci para comprar uma gravata? Né? A adequação, o tratamento deve estar de acordo com essa finalidade. Eu tenho que ter uma relação de pertinência. Depois, a necessidade. É só coletar o que for realmente necessário. Precisa de toda essa informação para quê? Você me dá um minuto para preencher? Não dou. Para quê? Eu vou fazer um financiamento? É raro. Não, eu vou financiar aqui pela própria loja. Estou nas Casas Bahia aqui. Vai fazer um carnê para mim? Então tudo bem, vai consultar, precisa. Vou parcelar no cartão. Não precisa saber nada, meu. Isso é um problema entre a minha pessoa e a operadora do cartão de crédito. Precisa do quê? O senhor quer uma identificação do CPF? É pleonasmo, porque a hora que eu passar um cartão de crédito, se ele estiver em meu nome, coisa que também ninguém olha, ninguém olha mais nada. O cara pega o telefone, faz o pim-pim-pim e paga. Né? Então ninguém nem vê da onde, o que está ou não está cadastrado, então não vai ver. Então, vai lá pagar uma conta numa concessionária lá, tal, preciso tudo isso de dado para quê? Para emissão de uma nota fiscal. Vai ser emitida uma nota fiscal. Então entendi, então precisa do meu endereço, do meu nome, do meu RG, do meu CPF. Percebeu qual é a finalidade? E a necessidade, né? Então, tá aqui. Bom, e a segurança? Adotar medidas para proteger os dados contra acessos não autorizados. Não pode vazar, esses dados não podem vazar. Né? Por isso que a gente às vezes quando diz, tantos dados são vazados. São Paulo, cara, tinha muito isso, né?
de empresas comprarem mídia, né? Tem muitos anos isso, né? Então os caras vendiam mídia com milhares de relações de e-mail, de telefones, não, de e-mail, né? Que era somente para mandar e-mail, list aí de marketing, enfim, a um dado pessoal que não poderia, né? O meu provedor, vocês viram no início, é o UOL. Então eu pago. O UOL não é gratuito, o UOL é pago. Né? O meu e-mail eu tenho, mesmo que fosse gratuito, você tem um contrato, você tem uma lei que impõe. É que quando é pago parece que é a coisa mais séria, né? Então seu meu e-mail não pode vazar. Né? A UOL ela tem que me fornecer elementos de segurança para proteger o acesso ao meu e-mail. Pode vazar sim. A transparência. O titular deve saber quem coleta essa informação, por quê e como será usado. Quem pergunta isso? Quem questiona alguma coisa? Nunca. Ah, professor, o senhor questiona? Eu questiono. Mas é que eu mexo com isso aqui. Então, mas ninguém questiona. Nunca vi ninguém questionar. Nunca vi. Você está numa fila lá. Ah, rapidinho, só um cadastro aqui. O seu nome, seu RG. Mas o cara pagou, passou o cartão. Um endereço, e-mail, daqui a pouco tá pegando um signo, quanto calço, ascendente, nome do vizinho. Não tem pertinência. A prevenção, né? Evitar que incidentes aconteçam. Né? Extremamente importante. A ideia da Lei Geral de Proteção. Essa proteção vem de uma prevenção. Né? Extremamente importante. E a responsabilização. O órgão precisa demonstrar que segue boas práticas. Ele vai ser cobrado se não seguir tais boas práticas. E aí eu trago para vocês um exemplo na saúde pública. Me perdoem. Foi uma ideia que eu tive aqui. Se não é bem assim, vocês que estão aí na ponta da linha. Então, se uma UBS, por exemplo, coleta dados para agendar uma consulta, eu não posso usar esses dados para outro fim, como, por exemplo, o envio de mensagem política, o envio de uma propaganda, o envio do e-mail, não tem como. Isso viola os princípios da finalidade e da adequação que a gente acabou de ver. Né? Aqui é quase, no direito administrativo, vou levar para o juridiquês, me perdoe, é quase uma teoria do motivo determinante. Eu pego o seu dado para uma determinada finalidade. Ponto. Não tem como ampliar. É o que a gente chama no direito ali é um ambiente restrito. Né? É o que a gente chama de números fechados. Né? Não é uma questão que é aberta. É restrito. Não tem como. Né? Bom, a gente fecha então o módulo 1. Por isso que eu falo, vai dar 1 hora, vai dar 45 minutos. E eu acabei aí não vendo. Né? Então a ideia inicial do módulo 1, que a Lei Geral de Proteção de Dados protege dados pessoais e os dados sensíveis. Se aplica ao setor público, obviamente, né? Se é o setor público, é a saúde, a segurança, o transporte, mas aqui, por causa do nosso bate-papo, né? Os dados devem ser tratados com responsabilidade e transparência. E os princípios guiam todo o processo de tratamento. Né? Eu tenho que ter justamente aí uma ideia que vai balizar, né? Todo um guia, uma norma geral de ação, desde a compilação, quem está vendo o prontuário, se eu tenho uma câmera pegando aqui, se tem alguém do lado, se eu tenho uma baia que protege, se eu tenho uma individualização, onde que vai ser, vai estar num pendrivezinho da vida, vai estar na nuvem, quem tem acesso à nuvem, é justamente isso, é uma proteção daquela informação. Né? Eu brinco muitas vezes quando eu falo de LGPD, é como se você tivesse assim, deveria ser tratado assim. Olha, você vai ter os futuros números de uma mega sena acumulada e ninguém pode saber. Aí o seu egoísmo, assim, ninguém vai saber esses números, só eu que vou ganhar. É mais ou menos isso. A ideia é essa, proteger, né? Então, enfim. Fechamos o primeiro módulo. Agora você que já conhece os fundamentos, ou teve essa primeira noção, né? Esses principais conceitos, os princípios que estruturam
a proteção de dados, já dá para a gente caminhar para o segundo módulo, né? Que nós vamos justamente explorar quando que é permitido tratar esses dados, quais são os direitos que as pessoas que confiam suas informações ao sistema de saúde, no caso, quais são os direitos que essas pessoas, aquela pessoa, aquele paciente, ela poderá exigir, né? Fechamos então esse primeiro módulo aí com 40 e poucos minutos e a gente se vê no próximo módulo. Obrigado mais uma vez e até daqui a pouco. Olá, sejam bem-vindos então ao nosso módulo 2, né? Agora que a gente já conhece os fundamentos aí, os princípios da lei, vamos entender o que justifica então legalmente o uso desses dados pessoais, né? E principalmente quais são os direitos aí dos cidadãos, né? Esses são os pontos centrais aí para todos nós que atuamos no setor público e, por óbvio, né, com ênfase especialmente a nossa Secretaria da Saúde, né? Vamos lá então fazer esse ping-pong, esse bate-volta aí com o nosso material. Então a ideia do módulo 2 é essas bases legais para tratamento de dados e direitos dos titulares, né? Então a ideia é compreender em quais hipóteses o tratamento de dados é permitido, conhecer os direitos das pessoas em relação então aos seus próprios dados, né? O que ela tem direito, ela pode, por exemplo, será que ela deu um consentimento, ela pode revogar esse consentimento a qualquer momento, qual a finalidade daquela informação sugerida, pode compartilhar, por exemplo, entre um órgão, entre outro, como é que funcionam essas tratativas, né? E aplicar esses conhecimentos então ao contexto da saúde pública, né? Então eu já começo com uma provocação, né? Quando que é permitido tratar os dados pessoais? A fundamentação, a base legal, né? Quando a gente fala a fundamentação legal com base na lei, né? Então muitas vezes a gente fundamenta na lei, né? E motiva numa doutrina, olha, conforme o que determina a lei, aqui no caso no artigo 7º, e se você quiser dar uma rebuscada ali no bate-papo, na sua fundamentação, não sei qual a sua necessidade prática, buscar uma doutrina, buscar quem escreveu sobre isso, né? No último módulo nosso, eu separei vários casos contemporâneos, obviamente que não só da saúde pública, casos particulares, casos envolvendo aqui, entre aspas, a saúde, por exemplo, uma rede de farmácia foi notificada. Então, para a gente entender no caso concreto, eu não sei qual vai ser a sua demanda necessária, prática, né? Mas, insisto, partindo da premissa da própria lei, numa dificuldade de interpretação da lei, o que a gente faz? Busca uma doutrina, busca ali quem está falando a respeito daquele assunto, tá? Então, aqui a ideia, a base legal é o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela traz 10 bases legais, 10 bases que vão autorizar o tratamento desses dados pessoais. Eu deixei ali em vermelho, né? Você não precisa do consentimento em todas as situações, né? O importante é saber qual base legal se aplica, ou seja, há uma autorização da lei naquele caso concreto. Isso é o mais importante, tá? Então, eu separei aqui as principais. Eu estou falando que tem 10 bases legais e aqui eu estou falando que eu separei as principais, logo nós não vamos ver as 10 bases, né? Entendi aqui o que mais chama atenção. Então, o primeiro é o consentimento do titular. Você autoriza, né, a divulgação, a gente recebe isso direto, e aquela mania, li um artigo ontem sobre a vida acelerada, essa questão de acelerar áudio, por exemplo, do WhatsApp, de vídeo, né? Às vezes a gente autoriza lá o consentimento, põe lá no xizinho, próxima tela, nem tá lendo.
99% das pessoas fazem isso, né? Você está autorizando, você está se inscrevendo no banco de dados, você está colocando, você autoriza a compartilhar, né? Autoriza. Complicado é quando você se depara com uma tela que aí você fala não autoriza e a tela não avança, né? Isso é uma questão prática interessante também. Então o consentimento do titular das informações é aqui para mim a base legal, é mais avançada, de maior proeminência no dia a dia aqui do assunto, tá? Então as principais bases legais relevantes para a saúde pública. Então, consentimento do titular. Depois, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou seja, eu tenho uma imposição legal. O administrador público, e aqui nós estamos falando entre nós, servidores públicos, o administrador público, ele é um escravo da lei. A lei, ela obriga a fazer determinada questão. São raríssimos os casos, ou bem menores, por óbvio, porque não é a regra, a questão da discricionariedade, ou seja, que o administrador tem uma liberdade de conveniência e oportunidade, mas dentro de um quadrado da lei. Ele não extrapola o limite da lei, a própria lei dá aquela margem. Então, quando eu coloco aqui um cumprimento de obrigação legal ou regulatória, é quase um comportamento mecânico, né? Estou fazendo apenas o que a lei mandou, eu não tenho nenhum juízo de valor nesse sentido, tá? Depois, a execução de políticas públicas. É extremamente interessante a gente já conseguir trazer, desde já aqui no módulo 2, até o final do curso, essa questão de políticas públicas e interesse coletivo, né? Porque o que acontece? Vou trazer uma problemática aqui para a gente discutir isso ao término do curso, mas já trago desde já. A questão de política pública e interesse coletivo, né? Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados e você tem a Lei de Acesso à Informação. Uma fecha, outra abre. Há um conflito aparente várias vezes nesse caso, né? E muitas vezes a gente vai ver que por uma questão de interesse coletivo prevalece a lei de acesso à informação em detrimento da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então é um tema para a gente ir construindo isso aí na cabeça de vocês para entender. Então quando eu falo aqui, devia até deixado em vermelho, né? Políticas públicas, isso aqui é uma questão extremamente relevante, tá? Na prática, quero dizer. Depois, uma proteção da vida ou da incolumidade física também, é uma base legal, né, para tratar o dado pessoal. Tutela da saúde, aí por profissionais, serviços de saúde ou autoridade sanitária, né? Eu já falei, quando lida com questão de saúde é sempre, ou quase sempre, né, mas com a sua maior incidência de dados sensíveis, né? E a gente vai ver um artigo acho que do Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União. Ele trouxe uma estatística interessante, eu trago esses dados no último bate-papo, né? O tanto de indeferimento ao acesso da informação por caracterizá-la, no artigo dele, tá? Indevidamente como um dado sensível. Olha que interessante, né? O dado sensível, então, foi considerado ali, naquele momento, naquele caso concreto, um indeferimento para o manuseio, para o trabalho do dado, né? Entrando em conflito com a lei de acesso à informação, e entendeu-se que naquele caso do artigo, como se tratava de um interesse coletivo, né? Mesmo sendo um dado sensível, que deveria então ser divulgada aquela informação. Bom, um exemplo prático aqui, como eu gosto, tentando trazer para o dia a dia da vida da saúde, vamos assim dizer, né? No caso de uma campanha de vacinação, a secretaria pode coletar dados sem pedir consentimento, pois se trata de execução de política pública e tutela da saúde, tá? Então tá aí um caso, você vai tratar o dado nem seria como é que eu chamo, vai chamar o nome do vacinado, né? Mas não vai precisar pedir o consentimento dele, tá ok? Bom, vamos lá para o bloco 2 do módulo 2, né? O tratamento de dados pessoais sensíveis. Saímos do artigo 7º e vamos para o artigo 11, aqui uma explicação
numérica, né? Ah, mas e os artigos 8º, 9º, 10 e tal? Bom, eu estou fazendo um recorte dentro dessas 4 horas, ou 4 horas aula, como a gente chama, né? Não significam que serão aí 240 minutos, né? É um recorte do que eu acho mais importante. Então não estou abordando aqui, não é um curso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados comentada artigo por artigo, tá? Às vezes a pessoa tem um toque ali a mais, achou que eu estou pulando os artigos, não é isso, tá? Então, os dados sensíveis exigem mais proteção, vimos isso no módulo 1, né? E eles só podem ser tratados em situações específicas, tais como aí o consentimento específico do titular daqueles dados, um cumprimento de obrigação legal. Observa que é bem parecido ali com o artigo 7º, né? A execução de políticas públicas, o estudo por órgão de pesquisa. Olha, isso aí é uma novidade aqui do que a gente estava vendo até agora, né? Exercício regular de direitos, proteção da vida ou à saúde, também similar ao artigo 7º, e garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. Quando você fala em dados sensíveis, então desperta sempre a atenção, né? Colocou o rótulo de dado sensível, já presume-se que ele deve ser mais protegido do que os dados não sensíveis, né? Então a gente acaba vendo uma série de, entre aspas aqui, é uma linguagem que se usa no meio da LGPD, de vazamento de dados, tal, né? É que você imagina um cano furado e os dados saindo ali. Mas o termo que usa é esse mesmo, é a difusão de dados que estavam compartimentados ou compartilhados por determinados órgãos sem acesso público e por alguma falha de sistema, alguma falha de segurança, esses dados então ganham o mundo público, o que não deveria, né? Quando se trata de dados sensíveis, é muito mais caótica a situação, tá? E o que isso importa para nós aqui na saúde, né? Olha, na saúde, como eu já falei no módulo 1, os dados sensíveis são a regra. Informações sobre exames, diagnósticos, medicamentos, tudo isso exige cuidado e base legal adequada, né? Vou trazer aqui um caso particular e íntimo, eu, entre aspas, né? Não estou afrontando a LGPD, né? Eu tenho um pai de 81 anos e tenho uma mãe que fará 79 anos, espera agora em novembro, né? E o meu pai passa por sempre uma bateria de exames, já teve câncer 2 vezes, já operou e tal. E eu sempre pergunto para minha mãe, né? Falo, mãe, é minha mãe que acompanha meu pai. Meu pai não gosta que minha mãe acompanha, né? Teria o meu pai o direito ali de tirar minha mãe do consultório para proteger lá o sigilo daquela informação, daquele exame, daquela questão, né? Dentro da vida íntima dele e tal. É uma questão interessante, mas a partir do momento que ele não faz isso, ele franqueia um consentimento velado. Eu entendo que ele, dentro da plena capacidade dele, se ele chegar para a médica, para o médico e falar assim, olha, eu gostaria de ficar sozinho na sala, a médica ficaria extremamente constrangido ou constrangida em retirar minha mãe, mas entendo, né, que ela deveria ser retirado num pedido dele, né? No nosso caso aqui familiar, é que ele não conta as coisas, nem para mim nem para minha irmã, e é a nossa mãe que acaba sendo a difusora da informação do que está acontecendo com a saúde do nosso pai. Então é uma questão mais do que sensível, é uma questão muito íntima, um tipo de doença, né? Nós tivemos recentemente a prisão do ex-presidente Fernando Collor e teve uma celeuma se ele estava fazendo determinado tipo de tratamento ou não. Olha que interessante, né? O advogado, o corpo de defesa dele teria divulgado, eu vi isso na imprensa, hein? Eu não peguei nada mais aprofundado, mas eu vi recente que houve lá uma contradição, tipo, Fernando Collor desmente, né, sua defesa no tocante a tratamento de saúde, que talvez ele tivesse algum benefício ali em termos de onde cumpriria a sua pena ali condenatória, tá? Então, tudo isso envolve a nossa vida de um jeito, cara, que é impressionante. Bom, e os direitos dos titulares de dados, né? Os direitos assegurados. Então saímos do artigo 7º para o 11 e agora nós estamos no artigo 18. Todo cidadão
tem o direito de saber o que está sendo feito com seus dados. Isso fortalece a confiança no serviço público, né? Então vamos conhecer esses direitos. Não basta o conselho, aquela questão que nós já vimos até no primeiro módulo, né? Qual a finalidade? Porque tem que ter uma pertinência temática para pedir. Eu vou fazer o que com essa informação? Eu brinco, né? Às vezes vai comprar um remédio que não tem retenção de receita e a farmácia começa lá, né? Uma da questão contemporânea que eu trago no último módulo é justamente essa questão de, entre aspas, cliente VIP na farmácia, né? Então, para ser o cliente VIP, a farmácia vai dar algum tipo de benefício para ele, mas vai até um talo, né, de informação pessoal e depois ele recebe ali uma propaganda direcionada, tal. Esse é o grande problema, né? Essa é a grande questão que deve ser protegida e não divulgada, né? Então todo cidadão tem o direito de saber o que tá sendo feito com os seus dados, né, para fortalecer a confiança, mas isso aqui no serviço público, porque nós estamos batendo papo aqui sobre a saúde, mas também, obviamente, na iniciativa privada, tá? Então vamos conhecer esses direitos, né? Então a confirmação da existência de tratamento dos dados, né? E aqui na saúde a gente pode até falar do tratamento dele, o acesso aos dados, né? Quem vai ter o acesso aos dados? Como que vai ser o tratamento desses dados, né? Correção de dados incompletos, correção de dados inexatos ou desatualizados, né? Eu lembrei dessas ligações de cobrança, né? Eu já gravei sobre isso na imprensa, e a pessoa liga e fala assim: eu vou falar os 3 primeiros dados sobre quebra do sigilo bancário. Eu vou falar os 3 primeiros dados, os 3 primeiros números do seu CPF sobre o completo. A minha orientação é o seguinte: não passe nenhuma informação pessoal por telefone para absolutamente ninguém. Não interessa quem. Não passe. Número de CPF, número de RG, número, data de nascimento. Esqueçam. Não passe. São informações, não passe. São informações pessoais. Não passe nenhuma informação nesse sentido. Hoje você tem a questão da biometria, né? Tem vazamento de biometria hoje, né? Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, né? Os dados desnecessários não devem ser tratados, os dados para mais, né? Não devem ser difundidos, né? Ou você elimina aquele dado do banco ou você bloqueia o acesso. Portabilidade dos dados, né? É possível isso. Então, por exemplo, aqui eu vou sair de uma operadora A de telefonia, vou para B, eu faço a portabilidade da minha conta e, obviamente, eu faço a portabilidade dos meus dados que estavam assegurados naquele banco. Já pararam para imaginar o banco de dados que tem aqui uma operadora de telefonia tipo uma Vivo, uma Claro, que são gigantes, uma TIM, né? O quanto de informação que elas têm. Eu não estou falando aqui de informações que possuem a cláusula de reserva judicial, a comunicação, mensagem, geolocalização, não é isso. Estou falando apenas o cadastro mesmo, né? Ou seja, nome, endereço, data de cobrança, valor da conta. Então, é possível essa portabilidade de dados. A eliminação de dados tratados com consentimentos, né? Então, vai falar, olha, esses dados serão aqui retirados, tal, ao seu consentimento, vão ser vai alterar, vai mudar alguma questão, né? Então, deveria ser consultado o titular do dado nesse sentido, tá? A informação sobre compartilhamento, né? Então, seus dados vão ser usados para uma pesquisa, seus dados vão ser usados para isso, você autoriza, né? Então, você vai ter que ser cientificado previamente sobre eventual compartilhamento ali do seu dado. Informação sobre a possibilidade de não consentir e as consequências. Como assim as consequências? Tem que informar para ele, olha, determinada questão prática pode, né, ensejar, falar assim, olha, para a gente prosseguir alguma questão, falei isso alguns minutos, né? Quando eu não autorizo o compartilhamento ou não autorizo determinada questão e a tela daquela situação fática não avança.
né, me vinculando, me obrigando a concordar. Tem que ser analisado caso a caso, né? Aqui seria um exemplo de uma consequência. Olha, não consigo avançar na formalização desse contrato porque justamente nós temos aqui o seu não consentimento, né? Então, quais são essas consequências, né? Vamos avançar aqui. Revogação do consentimento. Aquilo que eu autorizo, eu mesmo, titular, posso revogar, não autorizo mais. Eu vejo aqui uma grande dificuldade na prática, né? Para nós fazermos isso no dia a dia, porque a gente acaba muitas vezes fazendo o consentimento de forma mecânica, né? É naquele cadastro, aquela questão xizinho, autorizo, avança, autorizo. Como é que abriria essa tela de não autorizo, quero revogar? É difícil, né? Na prática vai ter que entrar em contato com o saque daquele serviço, público ou particular, né? No caso da Secretaria da Saúde, eu diria que é até menos difícil. Quando você fala com uma telefonia, sempre me lembra aquele quadro humorístico do Porta dos Fundos, os caras tentando cancelar um plano da TIM, ficou icônico, isso tem muitos anos, né? Todo mundo de azul e tal. Pra você cancelar alguma coisa, você, meu Deus do céu, desesperador, né? Desesperador. Bom, exemplo prático no SUS. Um paciente pode solicitar acesso ao seu prontuário, óbvio, e a unidade deve garantir esse acesso de forma clara e segura, né? É aquela questão, fala assim, se na prática não é assim, que revejam seus protocolos, né? Mas tem que ser exatamente, se agora não dá, agora está no almoço, agora o serviço público ele é ininterrupto, né? É a prestação continuada do serviço público, tá? Outro exemplo, se dados foram coletados apenas com base no consentimento, o paciente pode revogar esse consentimento e, obviamente, que a futura coleta de dados necessitará de uma nova anuência nesse caso, né? Bom, saímos então aqui do bloco 3, vamos para o bloco 4, deveres dos servidores públicos, aquilo então que agora chega ao nosso colo, né? Qual é a nossa responsabilidade no setor público, né? Então o servidor público tem responsabilidades diretas, né? Além de seguir os princípios que a gente já viu no módulo 1, ele deve, por isso que eu deixei em vermelho, em negrito, ele deve garantir o sigilo e a confidencialidade de dados sensíveis. Cara, no dia a dia tem lá uma anotação prontuária em cima de uma mesa, jogar não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? Aquele balcão de atendimento, alguma questão, não tem. Essa questão ela tem que ter um protocolo, se ainda tiver manuseio de papel, coisa que a gente sabe que tem cada vez menos, né? O manuseio de papel, o que vai acontecer? Ele tem que ser assegurado que as outras pessoas terceiras do ambiente não tenham acesso àquela questão, tá? Depois, evitar qualquer uso indevido ou compartilhamento não autorizado, né? O uso indevido, tendo em vista que a gente já estudou aquela questão da finalidade. Qual é a finalidade da questão? Uma finalidade diversa desvirtua o consentimento. É como se fosse um ato vinculado. Foi consentido para tal finalidade. Finalidade diversa, não tem consentimento. Informar o encarregado ou responsável pela proteção de dados em caso de incidentes. Um caso prático que nós vamos ver no encerramento do curso foi essa demora de avisar o encarregado para a tomada de providências, né? O DPO, como a gente estudou no módulo 1, ele é uma figura central aqui para amenizar, atenuar, mitigar a crise instalada pela falta de segurança, compartilhamento indevido, uso indevido aí de dados, tá? Orientar corretamente o cidadão sobre seus direitos. É uma maior dificuldade que eu vejo. Insisto, as autorizações mecânicas, autoriza que ninguém lê nada, o que fala, traz os direitos, menciona um artigo tal, você quer mesmo que eu acredite que você assina lá um negócio, que você está de acordo com o que você autoriza, está lá de acordo com o artigo 7º da Lei Geral de Proteção, que alguém vai lá pesquisar o que está dizendo? Não vai. Não vai. Essa é a realidade, não vai. Mas quem está
recebendo, né, coletando os dados, tem a obrigação legal. Então, no caso, nós, servidores públicos, porque o material fala justamente aqui, né, a responsabilidade aqui direta nossa. A nossa responsabilidade é orientar corretamente o cidadão sobre os seus direitos, de uma forma didática, de uma forma que ele entenda. Eu penso, né, olha, conforme lá a LGPD, eu acho que a gente está fazendo um bate-papo aqui. Eu não tenho arrogância de falar que é um curso, que é, né, um bate-papo para a gente ter uma linha geral, uma noção mínima aqui, né? Lhe dar respaldo para dentro desse bate-papo aqui de 4 horas aulas, vocês terem a noção melhor e didática, né? Esse material, por exemplo, vai ser divulgado para vocês, já mandei aí módulo a módulo para você ter isso compilado e até uma base de guia. Isso aí você consulta no celular, não tem problema nenhum, vai ajudar, né, na melhora do nosso atendimento como administração pública, tá? Bom, e o papel institucional da Secretaria de Saúde nessa responsabilidade aí dentro do setor público, né? A Secretaria precisa ter políticas de privacidade claras. Ela tem que ter um fluxo de resposta a pedido de titulares. E aqui, principal, deveria ter deixado em vermelho, né? Mecanismos de segurança da informação. Isso é parte da cultura de proteção de dados, né? A LGPD fez 5 anos em 2023, então é um hábito nosso aqui do Brasil, talvez seja um hábito de vários países, e essa informação torna-se relevante, de nós fazermos balanços, análises a cada quinquênio ou a cada década, né? Então, vocês não conseguem enxergar aí? É que aqui do meu lado tem obras de direito constitucional e o que eu queria pegar tá ao fundo, que é tipo assim. Aqui um exemplo, ó. Exemplo, ó. 30 anos da Constituição Federal e o direito brasileiro. O que eu quero dizer? Que a gente pode ter tido uma evolução no 31º, 32º, 33º, como a gente pode ter tido uma grande evolução no 6º ano da LGPD, no 7º ano agora. O que eu quis dizer é o seguinte, há um recorte em 2023, e eu comento sobre isso também no último módulo, né? Há um recorte sobre isso dos 5 anos da LGPD. E o que a gente vê aqui, em relação ao que eu lembrei aqui do material, mecanismos de segurança da informação, isso é parte da cultura de proteção de dados. Lá há um recorte, há uma crítica, né? O texto não é meu, põe a fonte lá para vocês, justamente que o Brasil está engatinhando ainda nessa proteção de dados, né? Há uma crítica que nós estamos realmente assim tentando aprender, tentando aprimorar. Perdoe, a boca secou. Tentando aprimorar essa questão da segurança, tá? Então daí a importância da gente ver como é que está isso na prática e aqui dentro da Secretaria da Saúde nós aprimorarmos, né? Se a gente não tem essa política de privacidade clara, que se construa a partir de agora, né? A gente veja um fluxo de resposta, como é que vai funcionar quando alguém solicita determinado tipo de prontuário, quais são os mecanismos de segurança da informação, quais são os mecanismos de verificação de acesso, se o titular é o titular mesmo, se não está se passando por uma pessoa, né? Então a gente tem que construir, né, essa cultura de proteção de dados, tá? Bom, vamos fechar aqui o resumo do módulo, né? A ideia aqui, não é? Cada módulo tem que ter 1 hora, né? Pelo menos eu separei aqui 4 módulos e mais um módulo de encerramento, tá? Então não se preocupem se esse módulo der 30 e pouquinho, deu 28 minutos pelo que eu tô vendo aqui no cronômetro do estúdio, mas a ideia é que depois alguma coisa tenha mais, entendeu? Então tem 50, tem mais outro de 20, até não seja cartesiano, por favor. Então o resumo do módulo, né, o tratamento de dados precisa ter uma base legal. Ou seja, se eu não tiver uma base fundamentada na lei que me autorize o tratamento daquele dado, o ato vai ser abusivo, o ato vai ser ilegal, eu poderei estar ali em curso, inclusive, no manuseio de um possível abuso até de autoridade, a depender do caso. Dados sensíveis exigem atenção redobrada.
como já explicado aqui, quando se trata de assuntos da Secretaria da Saúde, nós temos então dados sensíveis na sua essência. O cidadão tem direitos que devem ser respeitados e, mais do que isso, ele deve ser informado desses direitos de uma forma clara, precisa. Nós estamos lidando, vou voltar aqui para mim, nós estamos lidando com a Lei Geral de Proteção de Dados e aí eu não trago uma informação clara do que o protege. É um contrassenso absurdo, tá? Depois, os servidores têm responsabilidade na proteção dos dados. A gente acabou de ver essa questão. Então, é extremamente importante, né? Essa ideia da responsabilidade do servidor e dos direitos do titular dos dados, né? Então, a gente encerra esse segundo módulo aí com um tema essencial, que são os limites e as responsabilidades no tratamento de dados pessoais e sensíveis. No próximo módulo, nós vamos falar sobre segurança da informação, o papel do encarregado de dados e como prevenir e reagir a vazamentos, né? Te espero, daqui a pouco a gente então se vê, né? E vamos lá tirar aqui, pronto, material. Meu muito obrigado e até o próximo módulo.